Muito obrigado, irmão Luciano, pela linda canção, a irmã também. Eu quero dar um bom dia para vocês, mas eu seria injusto falar só bom dia e não dar um feliz sábado. Que Deus seja louvado. Está muito bonita a igreja. Eu quero agradecer a vida da irmã Lu. Que Deus seja louvado, que Deus te deu mais uma oportunidade, uma chance de estar pregando o Evangelho. Eu digo para você que esse ano nós vamos colar em você para aprender bastante coisa dos bravadores. Que Deus seja louvado. Irmão Dalmir também, eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Dalmir. Irmão Dalmir, eu acho que aqui o local aqui, nós vamos ter que se organizar, porque logo vai encher. Escola Sabatina estava uma bênção, foi um circo maravilhoso e vai ter que aumentar mais esse circo, irmão Dalmir. O senhor, como ancião responsável, né, eu acho que está muito feliz no teu coração neste momento. Que Deus seja louvado, pessoal. Eu quero agradecer também a presença de vocês que está aqui na casa do Senhor. E essas flores, isso só fica bonito se você estiver aqui. Então se sinta à vontade e feliz na casa do nosso Deus. Muito bem, neste sábado, ele não tem um título definido, o que Deus pediu para mim trazer para vocês. E eu confesso para vocês que eu pensei o porquê de eu trazer este assunto. O porquê. E hoje eu tive a convicta certeza do porquê. O que Deus quer que seja estudado neste momento. Eu peço para vocês abrirem a Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, enquanto vocês abrem a Bíblia, também eu quero agradecer ao pessoal que está assistindo de casa, o pessoal que vai acompanhar depois pela internet, e a gente deve se esforçar para que o Evangelho vá avante. E graças a Deus o irmão Luciano tem disponibilizado o tempo para poder estar trazendo esse trabalho também para pessoas aí que de repente estão em hospitais, pessoas que estão em presídio, pessoas que não têm a oportunidade nesse momento de estar na casa de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer imensamente por estarmos na Tua presença nesta manhã de sábado.
E neste momento eu clamo pelo Espírito Santo para que o Senhor possa me ajudar, Senhor Deus, que o Senhor vai à frente abrindo o caminho, que essa mensagem ela venha com poder e que possa transformar as nossas vidas. Nós oramos agradecido desde já pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, Lucas 24, nós vamos ler o verso 44 ao verso 49. E antes de nós fizermos essa leitura, você já se perguntou, para que eu fui chamado? Qual o significado da minha vida? E o mesmo porquê de tantas coisas que eu já passei, o porquê que eu estou vivo ainda. E diante dessas três perguntas, elas vão ser esclarecidas na segunda parte do nosso sermão. Fique com ela na sua cabeça se você já teve essa dúvida. Lucas 24, verso 44 ao verso 49, a palavra de Deus nos introduz e diz assim: Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Muito bem, uma promessa em Atos, em Lucas, e o próprio Lucas, médico, ele não foi um discípulo de Jesus, mas foi um médico, e ele menciona que era para eles ficarem em Jerusalém, até que viesse a promessa do Pai, para eles permanecer. A ordem de Jesus para os discípulos era ficarem em Jerusalém orando. Vamos para Atos 1, verso 4 a 8. Isso Lucas escreveu, só que ele não parou por aí, porque o livro de Atos dos Apóstolos foi o próprio Lucas que escreveu, e ele dá continuidade. A promessa era para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, esperando até que do alto eles tivessem sido revestidos de poder. Agora, Lucas ele continua em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 4 ao 8. Todos acharam? Amém? Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4 até o 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8, mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Samaria, em toda a Judéia e Samaria, e até onde? Até os confins da terra. Então a promessa para eles permanecer, e Lucas continua em Atos dos Apóstolos e confirma em verso 8, para que eles sejam revestidos de poder, pregando em Samaria, pregando em Judéia e até os confins da terra.
Muito bem. Continuando, Atos dos Apóstolos 2, a gente sabe que foi a descida do Espírito Santo. E a gente vai continuando em Atos, até Atos 2, verso 41. Mas uma pergunta, né? Jesus enfatiza que o Espírito Santo deixaria e os encheria de poder. Quantos dias ou quanto tempo os discípulos ficaram no cenáculo para receber o Espírito Santo? O que vocês acham? Quantos dias os discípulos ficaram no cenáculo para receber o Espírito Santo? Muito bem, Levítico 23, do verso, nós não vamos abrir, do verso 15 ao 16, menciona que da festa da Páscoa até ao Pentecoste, ela ocorria durante 50 dias. Correto? Levítico 23, 15 e 16 diz isso. Agora eu pergunto para vocês, quanto tempo Jesus ficou aqui na terra com os discípulos? Após a ressurreição, quantos dias Jesus ainda ficou com os discípulos aqui na terra? 40 dias. E onde está essa informação? Atos 1, verso 3. Diz assim, ó: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivos, está falando de Jesus, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 o quê? Dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus, depois de ressuscitar, ele permanece 40 dias com os discípulos, ensinando. Agora fica fácil, né? Se a gente pegar 50 e diminuir menos 40, quanto fica? 10. 10 dias os discípulos passam no cenáculo, orando, até que do alto sejais revestido de poder. E sabe de uma coisa? A igreja, ela começa a crescer depois ali de Pentecostes, depois da descida, depois dessa promessa, a igreja começa a crescer. E aí nós vamos para Atos 2, 41, onde vocês já estavam com a Bíblia aberta. Atos 2, 41 diz assim: eles eram 12. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase quantas mil almas? 3.000 almas. Que maravilhoso! Eles passam com 12, sem internet, sem conexão. Existia alguma coisa nessa igreja para que essa igreja crescesse? Vocês já não se pararam para perguntar? O que acontece de 12 para quase 3.000? Como é que está o PowerPoint lá, minha irmã? Está preparado? Já pode deixar aberto para nós. Que essa primeira parte era como os discípulos viviam. Como eles pode passar isso daí? Como eles viviam. Pode passar. Como os discípulos viviam. Enquanto a irmã vai ajeitando, vamos lá em Atos 2 agora. 42. 41, isso. 2:41. Desculpa. O 4:4. Atos dos Apóstolos 4:4. Olhe para mim aqui agora, tem um livro Atos dos Apóstolos ali, ó, página 45. Como eles viviam, os discípulos? Essa liberdade da parte dos crentes foi o resultado do derramamento do Espírito Santo. A avareza não tinha lugar em sua vida. O seu amor aos irmãos e a causa que haviam abraçado era maior que o amor ao dinheiro e às posses. Eles amavam mais aos irmãos do que os bens que tinham. Do que os bens que eles tinham. E muitos até sabem o que eles faziam? Eles vendiam propriedades
convertido. Sabe por que eles vendiam? Porque os judeus eram muito fanáticos. E quando foi pregado no cenáculo essas coisas, muitos deles, inclusive aqueles que crucificaram Jesus, se arrependeram. E sabe o que muitos da família fizeram? Abandonaram. Tu quer servir Jesus? Então, abandonaram e vai. E muitos deles não tinham lugar para ficar. E muitos deles começaram a vender a sua propriedade, vender o seu carro, vender seu cavalo, para poder ajudar as pessoas na obra. Isso está em Atos 2, 42 ao 47. Diz assim, ó: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam o quê? Suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que algum tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. A igreja ia crescendo. A igreja ia crescendo. O amor, vendiam os bens. Vamos agora para Atos dos Apóstolos 4, porque a igreja não para por aí. De 12 a quase 3 mil. Ela continua crescendo. Você quer ver uma coisa? Atos 4, verso 4. Diz assim, ó: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase o quê? 5 mil. Você acredita nisso? Amém? O que tinha de diferente nesse povo? De 12, um simples povo, Dalmer. 12. Agora passa quase 3 mil membros. E não para por aí. Eles vão agora de 5 mil, quase 5 mil, Atos 4 relata. E esse povo crescia. E ele crescia abundantemente. Passa o próximo para mim, irmã, faz favor, o próximo PowerPoint. Vamos ali em Atos 4, verso 32. Olha só, a comunidade cristã. Qual é o diferencial deles? Diz assim, ó, verso 32. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam ao pé dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eles vendiam e começavam a distribuir. E era depositado aos pés de quem? Dos apóstolos. Para que fosse distribuído conforme a necessidade de cada um. Agora, de 3 mil a 5 mil. E qual era o diferencial desse crescimento da igreja primitiva? Atos dos Apóstolos, página 45, escritora norte-americana Ellen Goodwhite diz assim, ó: dinheiro, tempo, influência, todos os dons que receberam das mãos de Deus só serão valorizados por eles quando usados como meio de fazer avançar a obra do Evangelho. Tem muita gente correndo atrás de bens. Tem muita gente correndo atrás de comprar 1, 2, 3, 4 carros novos e ter na garagem. Mansões, praia. E só será possível quando se é entregue na obra.
para que Deus conclua Mateus 24. Que essa mensagem chegue a todo o mundo. E ela vai chegar. Assim foi na igreja apostólica. E na igreja do quê? De hoje. Ela escreve para os nossos tempos. As verdades proclamadas terão poderosa influência sobre os ouvintes, quando se perceber que pelo poder do Espírito Santo, os membros retirarão suas afeições das coisas do mundo e se dispõem a fazer sacrifícios para que seus semelhantes possam ouvir o Evangelho. Sacrifícios. Não para ter 4, 5 carros, ganância, mas para que sejam pessoas libertas da escuridão, assim como eu fui. Pessoas sejam libertas do mundo das drogas. Pessoas que estão em hospitais sofrendo. E a palavra de Deus chega em cada um desses lugares. Cada um desses lugares. Nós devemos nos posicionar. E eu fico pensando, Dalmir, Deus já está nos preparando tudo aqui na São Lucas. Sabe por quê? Já vamos dar início aos cultos de pôr do sol. Agora a irmã já quer se dedicar e dar a casa para que nós comecemos um pequeno grupo. Olha que tremendo a mensagem, a palavra de Deus. Por isso que eu falei que agora eu começo a entender. E eu, meu Deus, me dê força para conseguir, porque a sexta-feira aqui, é outro lugar, pequeno grupo lá. Sacrifícios sejam feitos na obra de Deus. Muitas pessoas estão sofrendo lá fora, enquanto nós estamos no nosso aconchego, no nosso ar-condicionado, e não queremos sair. Deus, Ele me alerta: Tiago, eu preciso que vocês vão. É pela tua salvação, pela minha. Eu preciso estar envolvido na obra. Do jeito, do dom que Deus me deu, do talento que foi desenvolvido. Mas eu preciso estar na obra. Nós precisamos de todos. Mais vale um bom testemunho do que 1000 bons sermões pregados. Não adianta. Se você não vive o Evangelho, não adianta. A gente tem que viver o Evangelho, fazer parte do Evangelho e colocar sacrifícios na obra de Deus. E eles iam aumentando porque eles tinham esse diferencial. Agora, eu confesso para vocês que nós vamos entrar na segunda parte do sermão. E isso me assusta. Eu fiquei assustado quando Deus me mostrou isso. Pode passar os próximos slides ali para nós. Lições aprendidas, a desonestidade de quem? Ananias e Safira. Quem conhece a história dele? Vocês conhecem? Só que hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais a profundo. Tá bom? Minha irmã passa o próximo. Está ali em Atos 5, a história deles. O que diz em Atos 4:31? Você pode acompanhar da tua Bíblia, ou pode acompanhar lá também na tela. Diz assim, ó: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo. E com que intrepidez anunciavam o quê? A palavra de Deus. Isso me assusta. Sabe por quê? Ananias e Safira, eles receberam o Espírito Santo. Isso está em Atos 4:31. E logo no capítulo 5 fala deles. Eles receberam o Espírito Santo. Todos estavam ali, a Bíblia relata. Todos.
Aí vem a minha preocupação, o que eu falei com Deus. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eles receberam o Espírito Santo, o que leva uma pessoa a praticar atos como eles fizeram, tendo o Espírito Santo. Mas vamos prosseguir. Pode passar, minha irmã. Vamos prosseguir para conhecer um pouco a história. Eles eram revestidos com o Espírito Santo. Atos 5, 1, 2. Lê na palavra de Deus. Entretanto, certo homem, chamado o quê? Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E você pode me perguntar o que tem de mais com isso? Eles não levaram a parte aos pés dos apóstolos? Acompanhe comigo ali no telão. Ananias e Safira, eles deixaram uma mancha escura na história da igreja primitiva. Ananias e Safira haviam feito voto de dar ao Senhor o produto da venda de determinada propriedade. Depois o casal ofendeu o Santo Espírito ao ceder a sentimentos de cobiça. Começaram a lamentar o fato de terem feito aquela promessa. Acharam que tinha se precipitado e se sentiam que era necessário considerar sua decisão. Falaram entre si sobre o caso e resolveram não cumprir a promessa. Resolveram deliberadamente vender a propriedade e fingir que estavam entregando todo o resultado da venda, guardando, porém, para si mesmo grande parte do valor. Deste modo, garantiria a participação no fundo comum, ao mesmo tempo que alcançariam a admiração de seus irmãos. Na lição foi mencionado que pessoas, eles pregam a Cristo por receber algo, uns por dinheiro, e eles estavam ali por admiração. Eles tinham prometido uma quantia ao Senhor daquela propriedade, só que agora eles fazem o quê? Reconsideram a situação. Reconsideram. Já passou por você na sua cabeça de você prometer algo ao Senhor e começar a reconsiderar? Reconsideraram os dois. E vamos continuar, pode passar, meu irmão, faz favor. Vamos continuar ao relato bíblico. Verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo, conservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, sepultaram. Caiu morto, Ananias. E olha o que diz em Atos ali, no comentário. No entanto, Deus abomina o quê? A hipocrisia e a falsidade. Ananias e Safira praticaram fraude em sua conduta para com o Senhor. Mentiram ao Espírito Santo e seu pecado foi punido com juízo rápido e terrível. Quando Ananias chegou com sua oferta, Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração esse desígnio? Não mentistes ao homem, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Sabe, às vezes a gente tem algumas atitudes que a gente acha que Deus não está nos vendo. Assim como Ananias e Safira fez. Eles achavam que estava mentindo a quem? Agindo daquela maneira. Não mentistes ao homem,
Quando você faz um voto com Deus, é um voto que não dá para se desonrar. Seja o que tiver de acontecer, permaneça firme nesse voto. As coisas de Deus não são brincadeira. Ananias e Safira caíram mortos no mesmo instante. Vamos continuar na Bíblia, verso 7. Pode passar, irmã? Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços acharam-na morta, e levando-a sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Terrível, né? Achar que Deus não vê. Deus vê no mais íntimo, no coração, nas nossas atitudes. Deus está presente. E o Espírito de Profecia nos relata assim, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram do teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços acharam na porta e levando-a sepultaram na junta do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desse acontecimento. Os dois, batizados com o Espírito Santo, e provavelmente eles tinham descido as águas batismais. Mas o que acontece na cabeça de uma pessoa para que aconteçam essas atitudes? Os nossos votos a Deus, ele vale mais do que num tribunal, de quando nós fizemos de pagar alguma conta. Nós devemos honrar mais ainda. Pode passar, irmã, e eu pergunto para você, na sua vida, por que você foi chamado? Qual o significado da sua vida? E por que você está vivo? Muitas pessoas estão vivendo para ter bens aqui na terra. Mas se você hoje está neste lugar, Deus te fala: meu filho, esse é o momento de pregar o Evangelho. Este é o momento de viver o Evangelho. A Igreja Adventista, ela tem uma mensagem presente a ser proclamada. E qual é essa mensagem? Isso. As 3 mensagens angélicas. Sabe, meus irmãos, a Igreja Adventista, ela foi levantada unicamente com o compromisso de pregar as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14. Pregar, anunciar que Jesus está voltando. A igreja teria corrido perigo se no rápido aumento de conversos fossem acrescentados homens e mulheres que, embora professassem servir a Deus, adorassem as riquezas. Esse juízo comprovou que os seres humanos não podem enganar ao Senhor, que Ele descobre o pecado oculto no coração e que com Ele não se deve brincar. Aquele castigo tinha o objetivo de ser uma advertência à igreja para evitar a falsidade e a hipocrisia. Malaquias 3:8, o irmão Dalmir,
ele até mencionou um pouco da mordomia cristã no sábado, e eu falei, Senhor, eu vou falar de novo sobre isso. Deve-se, porque o que aconteceu com Ananias e Safira, eu não quero que aconteça comigo e que nenhum de vocês. Abra lá em Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Só você achar Mateus e você volta umas 2 folhas para trás, você acha Malaquias. 3:8 diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Será que conseguimos roubar a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Desculpa. As ofertas voluntárias e os dízimos constituem um meio de manutenção da obra do Senhor. Deus exige uma porção definida, o dízimo. Você não escolhe o quanto você vai dar, não é dar, é devolver, porque nós reconhecemos todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Então você não dá nada para Deus, a não ser que você já recebeu dele. 10%. Ele dá liberdade a todos para decidir se desejam ou não dar mais do que isso. No entanto, quando o coração é tocado pela influência do Espírito Santo e é feito o voto de dar certa quantia, aquele que fez o voto não tem mais direito sobre a porção consagrada. Sério isso. Quando você faz um voto a Deus, daquela seguinte questão financeira, você não pode voltar atrás. É tremenda a palavra de Deus. Quando se consagra a Deus, não se pode voltar atrás. Ele determina 10% da sua renda, para você devolver reconhecendo as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Eu nem vou contar o testemunho, porque chegamos sem roupa, sem nada, graças a Deus nós estamos indo super bem. Graças a Deus, eu tenho certeza, você que é fiel a Deus, sabe do que eu estou falando. Deus, Ele não abre as janelas do céu, Ele escancara as bênçãos. Mas independente do que tiver de acontecer, a porção consagrada a Deus não se mexe. Não se mexe, se você fez um voto a Deus. Pode passar, minha irmã. Malaquias, continua ali, 3:9, diz assim: com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Muitas pessoas, infelizmente, não vão para frente, porque roubam a Deus. Infelizmente. Satanás não tem prazer. Preste muita atenção. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não tem prazer em ver o reino do Redentor estabelecido na terra. Ele sugere que a promessa feita por excessiva, que isso poderá prejudicar a aquisição de propriedades ou a satisfação dos desejos da família. Ah, e agora? Como é que eu vou ter esse carro? Não, mas eu estou dando muito dinheiro a Deus. Não deixe Satanás falar a sua mente. No entanto, o coração dos homens é endurecido pelo egoísmo, e é a semelhança de Ananias e Safira, são tentados a reter parte do valor. Muitos gastam dinheiro de forma extravagante na satisfação própria. Homens e mulheres consultam o prazer e satisfazem o gosto, ao passo que levam para Deus quase de má vontade. Uma oferta mesquinha. Eu pergunto para você, qual foi a maior oferta nesse mundo? Não. A oferta maior desse mundo foi a oferta que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A maior oferta foi a de Deus, nos dando um exemplo que não devemos trazer mesquinhamente qualquer coisa à casa de Deus. Deve ser o melhor. E isso é você e Deus. O dízimo ele declara 10%. Agora as ofertas é você e Deus. Mas esses votos nós devemos honrar. Nós devemos honrar o nosso voto consagrado a Deus. E diz mais: homens e mulheres consultam o prazer e satisfazem o gosto, ao passo que levam para Deus quase de má vontade uma oferta mesquinha. Esquecem-se que um dia o Senhor pedirá estrita conta de como seus bens foram usados, e que Ele não aceitará a insignificância que levam à tesouraria, mais do que aceitou a oferta de Ananias e Safira. Mensagem, pode passar, minha irmã, pode colocar a música de apelo para nós. Dura. Eu confesso para você que falei, Senhor, eu sou o primeiro a me colocar aos pés de Cristo. Porque quem conhece a minha vida, principalmente a Jéssica, sabe. Uma vida de turbulência. O índice das drogas para se libertar do crack, ele tem um índice de 95%. E não é fácil. Sabe, meus irmãos? E os votos que nós fizerem a Deus, nós devemos honrar. Sabe, nós devemos honrar. Nós devemos honrar porque nós fomos chamados a, com 10% da nossa renda, a colocar diante da nossa tesouraria. Para que essa obra, para que esse dinheiro chegue a pessoas, tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho assim como eu conheci. Para que Deus use esses recursos para que tire pessoas das drogas. Para que Deus use esse recurso para que tire pessoas do mundo da escravidão, da prostituição. Para que Deus leve cesta básica, assim como muitas vezes levaram lá em casa, quando eu estava no mundo das drogas, para sustentar as minhas 4 filhas. E a obra de Deus, ela tem que prosseguir. Ananias e Safira, eles deixaram o egoísmo subir para o coração, retendo parte do valor que eles tinham consagrado a Deus. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e como resultado perderam o quê? Essa vida e qual a outra? Vida eterna, futura. O mesmo Deus que os puniu condena hoje toda falsidade. Para ele, lábios mentirosos são uma abominação. Que a verdade seja dita sem o quê? Excitação, e se torne parte da vida. Eu confesso para você que Deus me anima com essas palavras que o que nós queremos esperar mais? Pode passar, irmão. Sendo que Jesus, ele foi crucificado, e para que mais bem do que Jesus, que realizava milagres e curando e fazendo bem? Os próprios discípulos morreram. O único que morreu de morte natural foi João, mas antes de morrer ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervendo. E o que o Tiago está esperando? Que passe a mão na cabeça? Quer ter isso, quer ter aquilo, quer barganhar com Deus? Todos tiveram que passar o seu momento. Todos. E às vezes a gente quer que passe a mão na cabeça. Hoje nós temos a liberdade religiosa, graças a Deus. Mas um dia será tomado. Será tomado. E nós devemos estar firmes.
tudo isso, até mesmo a dificuldade. Porque eu me lembro quando a gente estava comportando e 10% de Deus, que já é dele, ele já definiu os 10%. Não cabe a você questioná-lo ou não. 10% é dele. E a minha filha tinha nascido, a minha primeira nasceu prematura, 1 quilo, ela chegou a ficar com quantos gramas, amor? 1,2 kg, ficou à beira da morte. Comprando leitinho, naquele tempo eu estava perdido no mundo das drogas. E depois conheci a igreja, virei comportor. E daí nós passamos por uma situação difícil. Falei, cheguei na Jéssica e falei, amor, o dinheiro que está aqui, ele é de Deus. O que nós vamos fazer? Nós não temos que comer, nós não temos fralda para comprar, nós não temos leite para ela tomar. Vamos pegar o dízimo? E daí? É por uma boa causa? Não, você mexe nas coisas de Deus. Não se mexe. E com o maior aperto no coração aquele dia, o maior aperto, nós devolvemos os dízimos. Oremos antes, dobramos nosso joelho e oramos, Senhor, nós não temos o que comer. Ela não tem fralda, não tem o leitinã, estava prematura à beira da morte e a nossa fé foi provada. Nós decidimos por devolver o que era de Deus, porque a gente não dá, a gente devolve reconhecendo aquilo que Deus já nos deu, ou o que Ele vai dar. E eu lembro que chegou uma Kombi, chegou o irmão Cícero, que era ancião da igreja, falou, não, eu vou ajudar com a quantia em valor, estamos felizes, nasceu a primeira filha de vocês. É o que eu falei, Deus não vê a aparência, Deus vê o quê? O coração. E quando Deus determinou para aquele ancião estudar a Bíblia comigo, ele me olhou nas drogas, no crack, mas ele não viu a aparência, e ele persistiu. E chegou aquela Kombi e falou, que mora o Thiago e a Jéssica? Tem uma compra para vocês. A Jéssica já me ligou desesperada. Falou, amor, tu fez compra? Eu falei, não, estou cortando, não temos dinheiro. Pois chegou o cara aqui, está teimando, vai deixar a compra e não sabemos quem deu. Estão mandando, aceita. Está no nosso nome? Tá, Thiago e Jéssica. Aceita. E logo mais tarde o irmão Cícero chega, vou ajudar uma quantia em valor. Eu achei que era pouca coisa, porque a gente espera 50, 20, 30 reais, coisa pouca. E ele puxa aquele montante. Tá aqui, eu não comprei o presente, mas eu vim trazer. Leite, fralda. Meus irmãos, é maravilhoso. Deus é Deus. Deus é Deus. De um momento ou outro Ele vai suprir. Ou pode ser que você passe pela necessidade. Porque Deus, Ele é o Deus que passa junto na necessidade. Assim como Daniel jogado na cova dos leões. Deus tirou Daniel da cova dos leões? Não. Deus estava junto com ele. Com Ananias, Misael foram jogados na fornalha de fogo. Deus estava junto. E eu quero encerrar com esse texto aqui. Pode abrir, Apocalipse 21, 27. Só que ele é um texto maravilhoso, porque 2 Timóteo 3,16 diz que a Bíblia ela é para nos corrigir, para nos educar, porque Deus nos ama. Deus nos ama. Apocalipse 21, 27. Deixa eu achar aqui a minha também. É maravilhoso o que Deus tem feito. Irmão Dalmir, eu confesso para você que vamos orar, dobrar o nosso joelho, porque o que Deus tem para fazer na São Lucas é uma obra muito grande. Eu sinto que o povo está muito unido aqui, sabe? E a união é uma igreja afastada dos bairros, longe da cidade. Mas grave isso aqui na tua cabeça que eu estou falando. Depois tu vai me cobrar no que vem. Grave. A igreja do São Lucas, ela vai crescer. Ela vai crescer.
Sabe por quê? Porque o irmão Dalmir, ele não se apega a bens materiais nem a Neuza. A irmã Lu também não. Todos vocês que eu estou percebendo, vocês querem depositar o que vocês têm de melhor na mão de Deus. E aí para nós é possível. Quando você olha, você vai falar, não, é impossível. Mas grave o que eu estou te dizendo. Tu vai ver a obra que tu vai fazer aqui na São Lucas. Vocês vão presenciar. Porque aonde está o amor e a união dos irmãos, aí sim Deus tem como trabalhar. Agora, quando a igreja está dividida, porque quem divide a igreja é Satanás, entendeu? É ele que traz esse tipo de coisa para dividir, para que a igreja não cresça. Por isso que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela cresceu. Porque existiu o quê? União. Era um só o pensamento. Um só o pensamento, uma só alma. Eu louvo a Deus pela tua vida, irmão Dalmir. Eu louvo a Deus pelo esse amor que você tem por essa igreja. Olha que bonito que está. Lindo, lindo, lindo. Apocalipse 21, 27. Já vamos finalizar. Diz assim: na cidade santa, nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Amém? Deus seja louvado. Somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Não haverá mentira. E neste momento eu quero fazer um apelo muito especial. Muito especial. Jéssica, pode vir aqui já se preparando. Eu quero fazer um apelo especial. Sabe por quê? Porque dentro deste apelo, eu sou o primeiro aqui, ó, me colocar. O primeiro a se colocar diante desse apelo, porque nas coisas de Deus não se brinca. A palavra de Deus, ela é séria. Não é porque não aconteceu, como no tempo dos apóstolos, em Ananias e Safira, que hoje nós vamos brincar com a palavra de Deus. Eu sempre falo nos meus estudos que o que me libertou das drogas não foi clínica, foi isso aqui, ó. Eu não passei por clínica. Isso aqui tem um poder que você não imagina. Eu desafio a qualquer um. Ontem nós estivemos na casa do irmão, ele estava bêbado. Irmão que eu digo, porque somos filhos de Deus. E eu não desisto de uma alma. Não interessa, está na valeta, está na droga, está bebendo. Eu falei para ele: meu irmão, eu faço um desafio com você. Deus não perde batalha. Não perde. Agora basta você decidir. Basta você decidir. E nesse apelo que eu quero fazer, porque a Bíblia diz ali em Mateus 22, 14, que muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Deus, ele não é um Deus que escolhe. Eu quero você, não, você não serve, você não. Todos aqui nós fomos chamados, e diante de todas as nossas obras, tudo que a gente faz é registrado. Está registrado lá no Santíssimo Celestial. E sabe como é que Deus vai escolher? Conforme o que tu relatou para Deus. Por isso que a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. É a tua obra que você faz. Não que Deus quer esse, aquele, não. Deus chama a todos. Mas qual está sendo a sua decisão? O que está sendo a sua obra? O que está sendo relatado no Santíssimo Celestial? O que está acontecendo com a sua vida? Chegou o momento da gente começar a se levantar e erguer a cabeça. Os adventistas têm a verdade e andam às vezes como que não tem a verdade, a mentira. Crescemos num povo em graça para que o Espírito Santo realize a obra na nossa vida. E diante de tudo isso, eu quero fazer um apelo. Se você se sentir tocado pelo Espírito Santo e se colocar aqui na frente dizendo: eu sou o primeiro a estar aqui, dizendo: Senhor, eu já mexi no teu recurso, só que diante desse momento eu entendo a palavra de Deus
E eu quero estar aqui pedindo perdão para o Senhor, para que o Senhor me perdoe e que eu não seja um empecilho na sua casa. Eu não seja. Pode colocar, irmão. Se você se sentir tocado neste louvor, vem aqui que nós vamos ter uma oração especial. E essa oração que vai fazer vai ser o irmão Dalmir, como nosso ancião aí. Não que eu não possa fazer, mas ele é ordenado. Eu quero que ele faça, porque eu quero entregar a minha vida e pedir perdão pelos meus atos que eu cometi contra Jesus. Jesus está voltando. Diz assim ao louvor, a Jéssica vai cantar. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e oração. Oh, estrelas faltam e repletam de emoção. Se tu hoje te encontrasses com Jesus, é real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios em tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Esse é uma pergunta. Você quer mesmo ver Cristo voltar? Entregue sua vida na mão dele. Se Jesus viesse hoje, qual seria teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a um pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios em tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Amém. Queres mesmo ver Cristo voltar? Amém. Neste momento, Dalmir, está sendo registrada no livro dos céus todas as nossas decisões. E antes do Senhor orar, Dalmir, eu quero ler o segundo mandamento. Ele diz assim, ó, preste atenção: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
não as adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Agora vem a parte mais maravilhosa. Sabe o que diz? Não importa o que tua família fez, não importa o caminho que você andou, não importa os avós teus como é que foram. Olha o que Deus diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, amém. Vamos convidar as pessoas que estão sentadas a levantar um pouquinho para nós falarmos com Deus. É um momento de nós nos consagrarmos na nossa vida para o nosso Deus, e para que a nossa vida, para que o nosso projeto e nós estar escrito no livro da vida do Cordeiro, nós vamos falar com Deus, pedindo que Ele permaneça com nós, permaneça com nossas ideias, permaneça com a nossa vida, nos abençoando e nos protegendo, e fazendo crescer mais e mais o Evangelho, para que logo Jesus possa voltar. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso e amoroso Pai, nosso Criador, a Ti toda a honra, toda a glória. Nós humildemente viemos falar e pedir que Tu permaneça conosco na nossa vida. Nossa vida possa ser transformada pelo Espírito Santo. Que possamos seguir esse caminho que o Senhor nos deixou para nós seguirmos. Caindo ou levantando, mas prosseguindo. Abençoa cada pessoa que está presente aqui. Abençoa que fizemos um compromisso contigo de levar a tua mensagem às pessoas que não te conhecem. Queremos que abençoe os nossos visitantes aqui. Cada um possa sair melhor do que chegar. Querido Pai, aqui está teu povo, povo do São Lucas aqui. Toma conta desse povo, não só do São Lucas, do Pai, Central, Ouro Preto, toda a nossa igreja aqui do Distrito de São do Carazinho. Fica conosco, nos alimenta com a tua paz, dando mais amor às pessoas necessitadas e também nos classificando e nos protegendo e nos dando condições para nos levar cada dia mais o Evangelho, que Tu possa um dia dizer: aqui estão meus filhos, e eu acreditei neles, e eles foram fiéis até a morte para ganhar a coroa da vida. Pedimos a Tua companhia